Meus queridos, pela manhã nós estamos fazendo a exposição da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e à noite nós temos nos dedicado para fazer a exposição de alguns dos salmos que costumamos cantar ao Senhor nos ajuntamentos solenes, no culto que prestamos ao nosso Deus. E no domingo passado nós havíamos iniciado as exposições no Salmo 115, um dos salmos de aleluia, e hoje nós daremos continuidade com mais uma parte desse salmo. Então eu os convido a abrirem a palavra de Deus mais uma vez, agora no livro dos Salmos, no salmo especificamente de número 115. Nós vamos fazer uma leitura que vai do versículo 1 até o versículo 8, mas nós nos concentraremos na exposição hoje do versículo de número 4 até o versículo de número 8, porque no domingo passado nós já expusemos os 3 primeiros versículos deste salmo. Então, salmo de número 115, versículos de 1 a 8, assim diz o Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, a tua palavra foi lida agora, Senhor, para os teus filhos que nesta noite atendem a tua convocação e aqui se reúnem, Senhor. Por isso te suplicamos, ó Deus bendito, para que use da tua graça e fale aos nossos corações tudo aquilo, Senhor, que necessitamos para vivermos de modo a glorificar o teu santo nome. E para isso, ó Deus bendito, te pedimos o auxílio do teu Espírito, Senhor, que nos ajude, ó Pai bendito, a compreender a tua palavra e a guardá-la em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, e nos livra do mal. É o que te rogamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como nós vimos na semana passada, o Salmo 115 é um dos salmos chamados de aleluia. Nós vimos que há uma estrutura dentro do saltério, e esse hino está enfeixado exatamente neste bloco que era cantado geralmente durante a Páscoa judaica, em memória da libertação de Israel do cativeiro egípcio e cativeiro babilônico. E certamente, como nós falamos no domingo passado, esse foi um dos salmos cantados por nosso Salvador Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. E neste cântico, meus irmãos, o salmista fala de salvação, o salmista fala de redenção, o salmista fala do livramento de Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro, e estabelece um contraste com os ídolos mudos, falsos e inúteis dos gentios, os quais Israel confiou. E não apenas isso, seguiu após eles e se prostrou durante um tempo, trazendo assim ruína para si mesmos. Por isso, então, foram levados cativos e afligidos sobre grande servidão em meio às nações, sem conseguir achar descanso.
Como diz o profeta Jeremias em seu livro de Lamentações, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. E por que isso aconteceu, meus irmãos? Ora, tão somente porque não temeram ao Senhor, não confiaram nele, antes preferiram colocar a sua confiança, o seu temor e a sua alegria nos reis desta terra, e por isso então foram destruídos. Não houve quem os livrasse, não apareceu ninguém para livrá-los das mãos do Senhor, pois como diz o salmista, seus ídolos não passavam de prata e ouro, nada mais do que obra das mãos dos homens. Por isso então ele diz, veja aí o versículo de número 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E meus irmãos, quando nós lemos estes versos aqui, tão bem construídos pelo salmista, conhecer o erro e a insensatez do mundo, certamente nos ajuda a entender o significado da verdadeira piedade. Perceba que, enquanto Deus nos é apresentado na Escritura, o qual sabemos com certeza ser o Criador do céu e da terra, e a quem devemos prestar culto, e somente a quem devemos prestar culto, o salmista se vale então da ocasião para eficientemente lançar a arrogância dos ímpios, que, vejam só, imaginam de maneira soberba possuir uma capacidade de anular a Deus e destruir o seu povo eleito. Então, o que o autor faz? O salmista lança a arrogância desses ímpios ao ermo. E não somente isso, notem, ele desdenha deles, ele os expõe ao ridículo, ele expõe seus falsos deuses à pecha do crivo do Deus único, vivo e verdadeiro, para que seus santos anjos zombem deles. E é por isso então que, primeiramente, você vai vê-los chamando-os de ídolos, ou seja, coisas que não têm valor algum, e em seguida então, ele vai mostrar do que estes ídolos são formados, nada mais, nada menos que através de matérias inanimadas, e são por isso desprovidos de qualquer tipo de vida ou de qualquer tipo de sentimento. E com base nisso, meus irmãos, prestem atenção nessas coisas que estão sendo ditas aqui pelo salmista e proclamadas aos nossos corações. O que pode ser mais absurdo, irmãos? O que pode ser mais ridículo para alguém do que esperar e confiar na assistência de um Deus cuja matéria e a forma é dada pelas mãos dos homens, que sequer possui a menor fragmentada que fosse porção da divindade. E ainda, estes que assim procedem exigem respeito. Como respeitar seres assim? Como respeitar seres inanimados, que não são seres na verdade, mas objetos? E meus irmãos, nenhum tipo de metal precioso é capaz de conceder a esses objetos, ídolos, qualquer tipo de excelência.
O fato de serem construídos com ouro ou com prata não pode conceder-lhes sequer a mínima estima elevada. Pois ainda que sejam feitos de ouro ou prata, não são deuses. E a resposta é mais do que óbvia: não são deuses porque são feitos por obras das mãos humanas. Como diz o salmista, veja aí no versículo 4, prata e ouro são os ídolos deles. Se você lembrar, ao final do versículo 3, o salmista faz uma declaração impactante. Ele diz que o Senhor faz tudo como lhe agrada. Ou seja, o Senhor aqui é aquele que cria, o Senhor aqui é aquele que faz, o Senhor aqui é aquele que governa, o Senhor aqui é aquele que domina, é aquele que reina, é aquele que estabelece todas as coisas do modo que o agrada e convém. Os ídolos, no entanto, veja o que ele diz. São feitos, observe aí a linguagem que o salmista utiliza aqui no texto, irmãos. Ele diz: os ídolos, no entanto, são feitos de prata e ouro. E então ele prossegue: obra das mãos de homens. Observem aí o contraste que o autor estabelece aqui, irmãos, entre o que é descrito do Senhor como sendo aquele que tudo faz como agrada, e do outro lado os ídolos, que por sua vez não têm vontade, não têm vida, porque são feituras de homens. Eles não podem nem ser comparados com aqueles que os fizeram. Lembremos-nos do que escreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 e versículo 10. Ali Paulo vai dizer que nós somos feitura de Deus, feitura dele, o Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Mas e os ídolos, irmãos? Os ídolos são feitos pelos homens, pelas mãos dos homens. E é interessante porque o salmista poderia citar, por exemplo, que os ídolos eram feitos de madeira, ou talvez, como muitos são feitos em nosso tempo, de gesso. Mas vejam que ele escolheu especialmente a prata e o ouro, metais preciosos, muito valiosos, criados por Deus, sabe para quê? Para o bem do homem, para o seu reconhecimento, para serem empregados na produção de coisas preciosas e importantes, como, por exemplo, parte dos utensílios do templo e o próprio templo em Jerusalém. O problema não é a prata e o ouro. O problema é o que os homens fazem com essas coisas que o Senhor nos deu. E isso me faz lembrar, irmãos, do ouro, da prata, das pedras preciosas que Deus concedeu àqueles que saíram do Egito. Lembra, o Salmo está falando de quê? Libertação do cativeiro egípcio e babilônico. Falar dos ídolos aqui não é à toa, porque foi essa a causa de Israel ter sido consumido pela ira de Deus. Quando nós nos lembramos do que aconteceu com aqueles que saíram do Egito, você vai lembrar também que ao saírem em direção à terra que o Senhor havia lhes prometido, os próprios egípcios entregaram a eles prata, ouro, pedras preciosas,
como espólio, como recompensa pelos séculos de trabalho forçado. Porém, não demorou muito tempo. Derreteram parte desses espólios e erigiram para si um falso Deus, um bezerro de ouro, criado por suas próprias mãos humanas, sanguinárias, blasfemas. E diante daquele bezerro inanimado, eles então se prostraram, se curvaram diante dele, o adoraram, atribuindo a glória de sua libertação àquela aberração feita por suas próprias mãos. E irmãos, eu pergunto agora então, diante disso, o que nos faz diferente deles? O que nos faz diferentes daqueles que saíram do Egito? Será que da mesma forma não temos usado aquilo que o Senhor nos concede de valor na nossa vida para também erigirmos bezerros de ouro em nossos corações, para diante deles, prostrados, os adorarmos e dedicarmos as nossas vidas a eles? Será que não estamos fazendo isso com a nossa família? Com os nossos filhos? Com os nossos cônjuges? Com os nossos empregos? Com o nosso lazer? Transformando coisas boas que o Senhor criou e nos legou, coisas lícitas, entregues por Deus a nós para o nosso bem, mas transformando tudo isso em ídolos, em deuses, em falsos deuses. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, a descrição que o salmista faz é impressionante. Veja, ele começa este salmo falando da glória de Deus. Depois ele fala do governo de Deus, de sua soberania, de sua excelência. Fala que esse Deus é misericordioso, ele é justo, e diz que ele faz todas as coisas conforme lhe apraz. Mas logo em seguida ele traz a realidade do pecado, do grande pecado da humanidade, os ídolos. Os ídolos que Israel foi após eles e ali se curvou, entregando inclusive seus próprios filhos em sacrifício a eles, como acontecia na adoração a Moloque, narrada no texto de 2 Reis, que nós lemos na semana passada. Se você continuar lendo, você vai ver a descrição disso. Vejam a insanidade da idolatria, irmãos. Eles sacrificavam seus filhos, pequeninos, criancinhas de colo, ainda vivas, para serem consumidas no ventre de um ídolo feito por mãos humanas. Você consegue contemplar isso? Um pai e uma mãe pegaram o seu bebezinho e lançá-lo num ventre de um falso Deus, construído de prata ou de ouro, vivo, e ali ser consumido naquelas chamas. Às vezes a gente olha para essas coisas que a Bíblia nos diz, né? A gente acha que isso ficou no passado, que está tão distante da gente, né? Diz assim, não, mas graças a Deus que eu não tenho um Deus desse, cujo o ventre era aberto e ali era acesa uma fornalha e para eu jogar ele lá. Não, isso não existe mais. Será que não, irmãos? Será que nós estamos verdadeiramente distantes disso? Ou
será que nós não estamos sacrificando a vida de nossos filhos, entregando aos falsos deuses, aos ídolos de nosso coração? Será que nós não estamos fazendo como aqueles que entregaram seus filhos a Moloque, quando mostramos para os nossos filhos que assistir uma partida de futebol, seja na televisão, no estádio, é melhor do que vir cultuar a Deus no dia do Senhor? Será que nós não estamos sacrificando eles também, entregando a Moloque? Quando entregamos nossos filhos ao Deus preguiça, em pleno dia do Senhor, para não incomodar o seu sono, o seu santo descanso, o deixamos na sua cama, privando-o da adoração a Deus e do culto ao Senhor. Será que não estamos entregando aos ídolos os nossos filhos quando menosprezamos este dia santo, ensinando-os a achar mais prazeroso a comida na casa dos parentes, os aniversários, as festas, simplesmente para não desagradar os outros, a família? Ai, irmãos, são tantos ídolos, tantos e tantos ídolos. Por isso eu lhes pergunto novamente, o que nos torna diferente deles? Vejam, o texto diz que eles temeram mais ao rei assírio que o rei dos reis. Lembra do texto de 2 Reis? Temeram mais aos homens que o próprio Deus. E você? Será que não tem feito o mesmo? Preferiram desonrar o Deus Todo-Poderoso a desonrar o Rei Eterno. Ídolos. Ídolos. Você quer ver um outro exemplo? Autoridades. Certamente nós devemos obedecer às autoridades, mas há um limite para isso. Talvez alguns achem que não há limite para isso, mas há um limite para isso. Nós devemos obedecer e nos submeter às autoridades, mas até o ponto em que elas não nos levem a desonrar e desobedecer o nosso Deus. Nós devemos submissão e obediência às autoridades, mas até onde não somos forçados a colocar nelas o nosso conforto, a nossa paz, o nosso sustento e, o que é pior, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Não podemos nos submeter à autoridade que quer que nossa vida dependa delas. Não podemos nos submeter àquelas autoridades que querem que as nossas decisões dependam das decisões delas. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas vidas dependem daquele que nos criou, dependem daquele que nos salvou, dependem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que, como diz o salmista, está nos céus. Logo, devemos ser respeitosos com autoridades, certamente, irmãos,
Devemos ser respeitosos quando essas se propõem a punir o mal, a julgar o pérfido e a defender aquilo que é bom. Porém, jamais podemos nos submeter à autoridade que se opõe a Deus, pois certamente seremos destruídos, como foram aqueles de Israel, que seguiram os reis da terra, que se prostraram diante dos ídolos. Sabe por quê? Porque, como diz o salmista, eles não passam de prata e ouro. E por causa disso, nada, absolutamente nada podem fazer, quer seja a favor ou contra alguém. É isso que faz o salmista então prosseguir e dizer: eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Ora, o que o salmista está nos dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que os falsos deuses, os ídolos de nosso coração, são feitos, sabe por quem? Por nós mesmos. Nós é quem os construímos e os fazemos nossos deuses, e fazemos isso segundo os nossos desejos, segundo a nossa imaginação, segundo a nossa vontade decaída e pecaminosa. E então o que o homem faz? Ele os cria com a boca, porém eles não falam. Ele os cria com olhos, porém eles não enxergam. Ele os cria com ouvidos, porém eles não escutam. Ele os cria com nariz, mas não sentem cheiro algum. Ele os cria com mãos, mas estas não apalpam absolutamente nada. Ele os cria com pés, mas estes são incapazes de dar um passo. Ele aguarda que eles que eles falem, mas nenhum som sai de sua boca. A pergunta então que resta diante de nós é: o que acontece com aqueles que praticam isso? Ou que constroem esses ídolos? Veja aí o versículo 8. Ele diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Sabe o que isso significa? Que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos a imagem daquilo que adoramos. Por isso é que o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando chamado pelo Senhor para pregar à nação de Israel, o Senhor diz a ele, lembram disso? Abram aí a Bíblia de vocês, em Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Isaías 6, versículos 9 a 10. Você vai lembrar da pergunta que Deus faz: a quem enviarei? Isaías prontamente responde: envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí Deus olha para Isaías e diz assim: tá, Isaías, vai, versículo 9, vai e diz a este povo. Veja bem, irmãos, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Endurece-lhes. Quando você se curva diante dos ídolos, irmãos, é isso que você se torna.
um objeto que não vê, que não sente cheiro, que não escuta, que não fala, que não anda, que não tem vontade própria, que não tem vida. Você se torna igual a eles. A eles. Você já viu um idólatra? Já tentou convencê-lo de algo? Você mostra que o que ele está dizendo, o que ele está falando e a desculpa que ele está arranjando não faz sentido nenhum. É tipo assim, 3 mais 8 igual a 69. Você diz, não, está errado, você não está vendo. 3 mais 8 é 11. Ele diz, não, é 69, é 11 para você, meu amigo. Eu lembro quando eu era criança, ilustrar aqui a situação. Eu quando era criança, eu mais o meu irmão mais novo, juntamente com o meu primo, tinha uma música na época que fazia muito sucesso. Do grupo Dominó, é o novo. Né? O nome da música era Manequim, até hoje eu lembro, porque isso virou um clássico na minha família. Né? O meu irmão mais novo ficou, acreditem, por 8 anos repetindo a mesma coisa. 8 anos. A música tinha um refrão que dizia, manequim, o seu sorriso é um colar de marfim. O meu irmão teimava e dizia que não era colar, era golar, com G. E eu lembro que uma vez eu peguei o disco e tinha a letra no disco, eu mostrei, está aqui, ó, lê, é colar. Ele diz, não, isso aí é raro, publicaram errado. É golar. Assim é o idólatra, irmãos. Assim é o idólatra. Toque no seu ídolo para destruí-lo e você ganhou um inimigo. Um inimigo. Não duvidem, ele é capaz de atentar contra a sua vida, porque o ídolo absorve toda a sua essência. E assim os seus olhos então não conseguem enxergar a glória de Deus. É por isso que o idólatra tem tanta dificuldade de falar daquilo que glorifica a Deus. Ele é incapaz, inclusive, de oferecer um culto racional, agradável a Deus. Ele não consegue, porque o Deus das Escrituras não é o Deus que domina o seu coração, é outro. Então ele não pode se submeter a esse Deus, porque ele é adorador de outro. E é por isso então que ele não consegue orar. Ele passa horas e horas e nada vem em sua mente, a não ser o desejo de priorizar o seu tempo para o seu ídolo. Ele olha e diz, eu estou perdendo tempo aqui. Poderia estar fazendo as unhas da minha estátua, dando uma nova camada de verniz, e eu estou aqui perdendo o meu tempo. Ele não consegue crer em Cristo, irmãos. Não consegue obedecê-lo. Não consegue amar a Ele. Ele fala de Cristo, mas é uma coisa muito abstrata. É distante, sabe? É como se fosse um fast food. Não, eu creio em Jesus Cristo. Eu sei que Ele me ama. A hora que eu ligar e pedir 2 de calabresa com cebola, chega na minha porta, rapidinho assim, ó, porque Ele me ama. Eu, pecador, de modo nenhum. Pecador são vocês que ficam se incomodando com a minha vida. Me deixem em paz, eu estou feliz. Por quê que eu estou feliz? Porque eu estou adorando
o Deus que eu criei. Quem já assistiu aqui O Senhor dos Anéis? Acho que a maioria. Lembra do Gollum? Como ele tratava o anel? My precious. Não era? Ele pegava aquele anel, ele alisava, ele se prostrava diante do anel. E quando os outros tomaram o anel, tudo o que ele planejava, ele vivia em função de matá-los para ter de novo o seu ídolo. Aquilo que dominava o seu coração. Porque é isso que acontece, irmãos. Você se torna assim como o seu ídolo. Vazio. Você já viu o que tem dentro de uma estátua, de um ídolo? Vento. Ou seja, se tiver com o fundo tampado embaixo, nem isso. Por isso você não fala com Deus. Você não consegue ver a Deus. Você não escuta a Deus. Não caminha com Deus. Não adora a Deus. Você, na verdade, foge dele. Foge da sua presença. E quer que eu diga uma outra grande verdade? Você sabe o porquê que você foge da presença dele. No fundo da sua alma, você sabe. Porque lá dentro, no fundo, quando você chegar diante dele, ele vai expor o seu ídolo. E ele vai revelar aquilo que você já sabe. O juízo que lhe aguarda. E você foge. Por isso eu pergunto a você nessa noite: você está pronto para, em nome de um ídolo, receber o justo juízo de Deus? Você está pronto? Hoje nós estamos aqui, irmãos, reunidos em nome de Cristo, agora. Mas daqui a meia hora eu não sei, irmãos, se eu estaria aqui. Você sabe? O que é necessário para nós morrermos? Não é estar vivo? Até quando você vai adiar? Será que você está pronto para chegar diante de Deus, para, assim como Caim e Esaú, ser rejeitado por Deus? Você está pronto para isso? Você está pronto para ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, malditos? Você está pronto para isso? É isso que você almeja? É isso que você quer? Você está pronto para agir igual Satanás, ser expulso da presença de Deus? É isso que você quer? Se não é isso que você quer, se arrependa hoje mesmo. Quebre esse falso ídolo do seu coração. Negue-o. E corra para os braços do libertador. Daquele que morreu morte de cruz para nos dar vida. Jesus Cristo. Daquele cuja morte não pôde deter. Ele a venceu. Daquele que nos diz que toda a autoridade foi dada
Não só no céu, como muitos gostam, né? Mas na terra também. E em sua presença agora, nessa noite, suplique pelo seu perdão, pelo derramar de sua graça, e seja cheio do Espírito, e viva, irmãos, vivam, entendam que vida na Escritura é vida com Deus, é ter comunhão com Ele. Porque se em nossas vidas não tivermos comunhão com Ele, essa vida não serve. Porque nessa vida nós sofremos, nós choramos, nós nos frustramos. E sabe o que nos resta? O sofrimento eterno. Mas na vida com Ele, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, somos consolados, somos confortados com a promessa de que isso vai passar e que viveremos por toda a eternidade longe de tudo isso. Sabe por quê? Porque todas as lágrimas serão enxutas, todas as dores cessarão, as feridas serão curadas, a nossa vida fará sentido, porque a nossa vida só faz sentido, irmãos, se estivermos na presença dEle, porque é Ele o sentido das nossas vidas, de modo que se não for assim, sempre sentiremos esse vazio dentro de nós, e a falta de sentido de nossa existência. Portanto, suplique a Ele essa noite, para que derrame de sua graça sobre você, para que encha o seu ser com o seu Santo Espírito. Tenha cuidado com o seu velho coração. Não se deixe levar pelos ídolos que ele produz dia e noite, mas encha-o com o Espírito Santo. Sabe como? Abram as Bíblias de vocês em Efésios 5:19. Efésios 5:19. Sabe como ser cheio do Espírito? Eu vou perguntar mais uma vez, e todos nós vamos ler em uníssono o versículo 19 do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios. Sabe como ser cheio do Espírito? Todos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos orar? Senhor Deus bendito e santo, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite a nos confrontar, devido, Senhor, à idolatria. E nós, melhor do que ninguém, Senhor, sabemos o quanto os nossos corações são uma fábrica a produzir ídolos. E é por isso, Senhor, que nessa noite queremos dizer juntamente com o salmista: ó Senhor Deus, que não a nós, mas a Ti seja a glória, porque Tu, Senhor, o nosso Deus, é um Deus vivo, e que está no céu,
acima de todo principado e de toda potestade, acima de todo o universo. E o teu poder é tão grandioso que tu faz tudo conforme o teu agrado, Senhor. Deus bendito, arranca de nós os ídolos mudos, falsos, e que corrompem a nossa mente e o nosso entendimento. E dá-nos o teu Santo Espírito para habitar em nós e nos conduzir os passos mediante a tua verdade, e a tua palavra é a verdade, para que possamos, ó Senhor, juntamente com Davi, podermos nos alegrar, bendizer o teu nome, louvando-te nos teus átrios, juntamente com Cristo, a falar: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Que possamos render-te graça, Senhor, com integridade em nossos corações, por termos aprendido de ti os teus retos juízos. Porque sabemos, ó Deus, que mesmo quando tropeçamos, tu jamais nos abandona. A tua mão sempre estará à beira do caminho para nos erguer, nos carregar no colo, sarar nossas feridas e nos vestir com vestes novas. Portanto, Deus bendito, que tu sejas um único Deus a reinar em nossos corações. Tu, ó Senhor, que é o Deus único, vivo e verdadeiro, que nos comprou com o sangue do teu unigênito, para que hoje estivéssemos aqui e prostrados diante de ti, te bendizemos por tua graça e misericórdia para conosco e pedimos: continua, Senhor, a boa obra que tu iniciou em nós e não nos deixes jamais nos apartarmos de ti. Em nome de Jesus. Amém.